De José, né? Você conhece, Gabi, a história de José? Não conhece? Então eu vou recapitular um pouquinho desde o começo para a Gabi entender a parte que eu vou contar hoje, tá bom? Eu sei que o Renan e a Luana não sabem, mas a Gabi precisa entender a história, tá bom? Então assim, Gabi, tinha um jovem que ele era muito... Deixa eu ver se tem aqui a figura para a gente poder contar para você tudo o que aconteceu, bem rapidinho. Aqui, José era esse homem aqui. Deixa eu ver se é isso aí. Era esse, né? Ele era muito querido pelo pai dele. E ele tinha muitos irmãos. E o pai dele chamava-se Jacó. E aí, ele era o filho predileto de Jacó. Ele era o mais amoroso, que ia lá, cuidava do pai dele. O pai dele amava ele. Só que um dia, os irmãos dele ficaram com inveja dele, né? Ele teve um sonho que vários molinhos de trigo se dobravam perante ele. E os irmãos dele falaram assim: o que acontece? Esse José, ele acha que ele é melhor do que a gente? Ele acha que ele vai mandar na gente? Ele não vai mandar na gente. E aí eles ficaram com inveja. E aí eles tramaram um plano. Tá vendo isso aqui, ó? Tramando um plano para poder se vingar de José. E aí eles falaram assim: vamos acabar com a vida de José. E naquela época, muito tempo atrás, o que eles faziam? Às vezes eles vendiam algumas pessoas como escravo. Pro pessoal que ia pro deserto, sabe? Servia de escravo. Você sabe o que é um escravo? Sabe, né? Então, o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: vamos vender o José como escravo. Aí eles armaram uma armadilha para José e jogaram ele num poço. Que nem escravo. Isso aqui, ó, eles estavam no poço, tá vendo? Fazendo uma reunião, tramando contra a vida de José. E aí, eles falaram: vamos jogar José num poço que vai vir uma caravana do deserto e a gente vende ele como escravo. Só que antes disso, o pai de José tinha feito o que para José? Uma túnica linda, toda colorida, toda trabalhada, sabe? Tipo, muito bonita uma túnica. Aí os irmãos dele ficaram com mais inveja ainda de José. Falaram: vamos pegar aquela túnica, que ele vai vir aqui, a gente vai pegar a túnica dele, vai manchar de sangue e vai falar para o nosso pai que o animal matou José. Só que, na verdade, a gente vai vender ele como escravo. E a gente nunca mais vai ver esse José. E foi isso que eles fizeram. Pegaram José, arrancaram a túnica dele, colocou sangue de animal, para falar que ele tinha sido atacado por um animal, mentiu para o pai deles que o José tinha morrido e vendeu José como escravo para os mercadores. Tá vendo aqui, ó? José, o cara comprou José como escravo e foi para o deserto com José. José deve ter ficado muito triste, né, crianças? Imagina, ele amava os irmãos dele, ele amava o pai deles, e os irmãos dele traiu a confiança dele e fez isso com ele. Então ele ficou muito triste. E aí, olha aqui, o pai de José foi lá buscar, foi lá ver ele onde ele tinha sido morto, triste, chorando, porque era o filho mais amado dele, né? Deixa a Luana não precisa chorar, tá? E aí, ele ficou muito triste com a notícia, né, que o filho dele tinha morrido. E aí, José foi vendido lá no Egito. José foi vendido lá no Egito para trabalhar como escravo na casa de um homem lá, que era um governador, uma pessoa, uma autoridade lá do Egito, né? E aí, José passou por várias coisas. Ele foi trabalhar na casa desse homem aqui, ó. Esse homem chama Potifar. E ele era um homem muito poderoso no Egito. E aí, ele começou a se destacar, porque tudo que José fazia, ele orava a Deus. Falava: Senhor, me abençoa nesse trabalho, me ajuda, me dá sabedoria para eu poder fazer um bom trabalho. E ele começou a fazer um trabalho maravilhoso. E Potifar gostou muito dele. Só que Potifar tinha uma mulher, que eu não me lembro o nome dela agora.
nem sei se tem na Bíblia, realmente eu não lembro. Tem tios, me ajudem? Enfim, a mulher de Potifar. E ela começou a se interessar pelo José. E aí o José era um homem muito temente a Deus, ele obedecia a Deus. E ele falou, não, você é casada, você tem o seu marido, eu não posso me envolver com você. Eu não quero me envolver com você. Isso não é o certo, isso não é o que Deus quer na nossa vida. E aí, em vez dela aceitar, sabe o que ela fez? Ela pegou e fez uma armadilha para José ser preso. Vocês acreditam? Só porque ele servia a Deus, ele era um homem certo, correto, ela pegou e quis se vingar de José. E aí, crianças, tá vendo a armadilha? Ela pegou e arrancou a túnica de José e falou que José tinha agarrado ela e mentiu com o marido dela. E aí o marido dela ficou furioso e falou, manda prender esse homem, manda prender esse homem. E aí ele foi preso, ele foi pra cadeia. E José estava lá na cadeia, mas vocês acham, crianças, que ele estava triste, cabisbaixo, reclamando, ai meu Deus, lamuriano? Ele estava lá e ele sabia que Deus, na pessoa que ele tinha confiado, que era Deus, ia providenciar a libertação dele. E aí começou todo o processo de José na cadeia. Você acha que ele ficou quanto tempo preso? Pouco tempo? Muito tempo? Muito tempo, crianças. Só que José era uma pessoa tão abençoada por Deus que mesmo dentro da prisão ele conseguiu se sobressair, ele conseguiu se destacar no meio dos outros presos. Ele começou meio que governar a prisão. Começou a falar com os outros presos, coordenar os outros presos, ajudar nos trabalhos. E o dono da prisão começou a gostar de José. Falou, nossa, você trabalha muito bem. Só que ele não podia libertar José, porque o Potifar, que era o homem poderoso do Egito, que tinha mandado prender ele, certo? E aí ele estava lá, todo dia ele orava ao Senhor, pedindo para que Deus enviasse uma pessoa para libertar ele, para que ele fosse tirado daquele lugar, porque ele foi preso injustamente, não foi, crianças? Ele não tinha feito nada com a mulher de Potifar, e ela armou em cima dele, quer dizer, era a segunda vez que José tinha sido traído, né, por pessoas que ele estava junto. E aí, de repente, quem que chegou na prisão? Outros dois prisioneiros, que eram quem? O copeiro e o padeiro de Faraó. Faraó era como se fosse o rei do Egito, era o homem mais poderoso. E aí, esses dois aqui fizeram alguma coisa que Faraó não gostou. E aí, Faraó falou assim: mande prender esses dois. Era assim, antigamente era assim, a pessoa não gostava de como se fazia, mande prender. Ia na prisão e ficava lá. Só que aí um dia, crianças, esses dois homens aqui tiveram o quê? Um sonho. Tiveram um sonho muito estranho. E os dois lá comentando, nossa, tive um sonho estranho, assim, tal, com todo o sonho. Só que não tem ninguém aqui que pode interpretar o nosso sonho, saber o significado do nosso sonho. E aí José se aproximou desses dois homens e falou assim: eu posso interpretar o sonho de vocês. Porque ele orava a Deus e Deus dava a interpretação do sonho para ele. E aí ele pegou e adivinhou o que o sonho dos dois queria dizer, o significado, né? Esse daqui, ele falou assim: você, copeiro, em 3 dias, a partir daquele sonho, você vai sair daqui e vai voltar para o palácio para servir o faraó. E o padeiro, a interpretação do sonho dele era assim: daqui 3 dias você vai morrer. Imagina, você sonhar com alguma coisa e ser interpretado como um vai voltar para o palácio e o outro vai morrer. Eles falaram: tudo bem, vamos esperar. Aí passou 3 dias e o que aconteceu? Exatamente o que o José tinha falado, o que Deus tinha mostrado para ele. O copeiro voltou para o palácio para servir o rei e o outro morreu, infelizmente. E aí, antes do copeiro voltar para o palácio, José falou assim:
Ei, copeiro, lembre-se de mim. Lembre-se de mim quando estiver lá perto do faraó. Se você puder falar para ele me libertar, lembre-se de mim. E o copeiro foi, tudo bem, José, eu vou lembrar de você. Só que, crianças, vocês acham que o copeiro lembrou? Nossa, passou 2 anos, 2 anos. Imagina, 2 anos. E o copeiro nem lembrava de José. Só que aí aconteceu uma coisa. O faraó teve um sonho muito estranho. Quem aqui já teve um sonho estranho? Eu quero saber. Vamos lá. Você, Luana, fala um sonho. Ou um sonho estranho, ou engraçado. Fala um sonho. Qualquer sonho que você teve, que você lembra. Um negócio sobre cobra. Ah, como que mordeu mesmo? Não, não sei. Qual foi o sonhei que a gente estava na casa da minha avó. Aí eu mesmo queria água. Eu fui lá com ele pra beber água. Quando eu vi, tinha uma cobra lá. Aí o Enzo ficou com medo e eu fui, levei ele pra sala. Quando eu tava olhando pra sala, a cobra me mordeu. E aí no sonho você chorou, gritou. Gritei. Aí você acordou assustada. Acordei tudo. Nossa, imagina. E você, né? Qual foi o sonho? Você lembra que você mais foi estranho? Você nunca sonhou nada estranho? Nem uma coisinha? Nada? Nem um sonho engraçado? Nem um sonho alegre? Você não sonha? Eu sonhei 2 vezes. Com o quê? Nada. Então foi um sonho estranho. Sonhar com nada, nunca quis sonhar com nada. Mas tudo bem. E você, Gabi? Minha mãe, ela tinha ido no mercado. Aí ela caiu no esgoto. Caiu no esgoto? Mas você estava junto com ela? Não? Só isso? Aí o rato pegou pela janela. O rato? O rato pegou o telefone dela? Meu Deus! E o que mais? Aí meu pai ligou pra ela. E o rato atendeu. O pai deixou um botãozinho vermelho. Pegou na cara. Nossa, olha, esse sonho foi mais engraçado, gente. Não, foi muito engraçado. Imagina se Imagina, eu tô chorando de rir. Imagina se José tivesse que interpretar esse sonho da Gabi. O que será que ele ia interpretar? Ele ia falar o quê? Fala pra sua mãe não passar perto de mim muito pouco. E fala pra sua mãe pra ficar longe de todos os ratos. Porque pode roubar o celular dela, né? Então, você também deve ter esse sonho com um rato, né? Então, imagina. Aí, crianças, muito engraçado. Isso aí realmente foi muito engraçado. E aí, o que aconteceu? O faraó teve um sonho estranho. Talvez não tão estranho como o da Gabi. O da Gabi foi mais estranho, eu acho. O faraó pegou e sonhou com o quê? Com vacas gordas. Ele sonhou Agora entra as batatas. com uma vaca gorda. Na verdade, não. Ele sonhou que estava em pé no rio, na beira do rio. Tinha um rio lá no Egito. Ele estava em pé no rio. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Tá vendo aqui? Agora entrou as batatas. E aí, as vacas gordas, as 7 vacas gordas comiam, aliás, as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Continuavam magras. As magras comiam as gordas, por quê? Porque elas estavam com fome E continuavam magras. e continuavam magras. Exatamente. E aí, o faraó acordou assustado, todo assim, confuso, e voltou a dormir. E aí ele teve outro sonho estranho. Não bastasse assim, ele teve 2 sonhos estranhos. Ele sonhou que ele estava no mesmo rio. Ele sonhou com 7 espigas boas, cheias de caroço, cheias de milho, e
7 espigas. Ixi, a espiga até perdeu uma perna. A espiga seca, sem grãos, toda a comida, toda ruim, né? E essas espigas ruins comiam as espigas boas. E aí, o faraó falou assim: eu não acredito, eu tive vários sonhos estranhos. O que será que esses sonhos querem dizer? O que será que esses sonhos querem dizer? Se vocês sonhassem com essas 7 vacas gordas, essas 7 vacas magras, essas 7 espigas boas, essas 7 espigas ruins, o que vocês achariam que significaria? 7 dias bons, 7 dias ruins. O faraó não sabia. O faraó não sabia. E aí, o que ele fez? Ele mandou chamar todos os adivinhadores de todo o Egito. Mandem chamar todos os adivinhadores do palácio, todos os adivinhadores do Egito. Eu quero saber quem vai adivinhar o meu sonho, quem que vai interpretar o meu sonho. E aí chegava um, ele contava o sonho e a pessoa não sabia. Chegava outro, contava o sonho, ai faraó, eu também não sei. E aí ele ficou bravo. Ele ia mandar matar todos os adivinhadores, porque ninguém conseguia adivinhar o sonho dele, interpretar o sonho dele. Aí o copeiro pegou e falou assim: Rei, eu conheci um homem lá na prisão e eu tive um sonho e o padeiro teve um sonho, ele interpretou o sonho e aconteceu exatamente o que ele tinha interpretado. Sim, fácil? Não, cadê? Não, esse aqui é o copeiro. Não, esse é o copeiro, é o mordomo. Não fala de mordomo, é o mordomo copeiro, enfim. E aí ele falou assim: ele interpretou o nosso sonho e aconteceu exatamente o que ele tinha falado. O rei ficou animado. Então mande chamar esse homem. Aonde que ele estava? Estava na prisão. E aí mandaram chamar José. E aqui, ó, está José. O faraó: você pode interpretar o que eu sonhei? E José respondeu: Deus é quem revela o significado dos sonhos. Mas encontre o seu sonho, que Deus vai te revelar o que ele tentou transmitir para você através desse sonho. E aí ele falou para José que tinha sonhado com as 7 vacas gordas, que as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e aí depois ele dormiu de novo e sonhou com as espigas boas, e aí as 7 espigas boas eram comidas pelas 7 espigas ruins. E aí José falou assim: muito bem, rei, eu sei o que isso significa. Vocês vão ter 7 anos de fartura no Egito e 7 anos depois seguidos de fome. 7 anos ia ter muita comida no Egito durante 7 anos. Imagina, fartura, tudo que eles plantavam eles iam colher, tudo que acontecia lá no Egito ia prosperar, ia ter muita carne, muitos legumes, muita fruta. E nos outros 7 anos, que fossem depois dos 7 anos de fartura, não ia ter nada. O Egito ia padecer de uma fome muito grande. Seca, uma seca, que nem no deserto, exatamente. Aí o José pegou e falou assim pro faraó: só que isso, faraó, é um aviso que Deus te deu através desse sonho. O que você vai ter que fazer? Estocar comida durante esses 7 anos que teve de fartura, para que nos 7 anos de fome, de seca, você tenha comida para o Egito. E aí o faraó falou assim: eu estou muito impressionado com a sua sabedoria. Você é um homem realmente muito sábio. E aí o José Pedro falou assim: e mais, rei, não é só guardar a comida. Você tem que colocar alguém para cuidar dessa comida, para organizar essa colheita, esse galpão que vai ficar essa comida. Porque senão as pessoas vão consumir aquilo ali. E aí, crianças, depois que José falou tudo isso, vocês acham que o faraó fez o quê? Falou: tudo bem, muito obrigada, pode voltar para a prisão? O que vocês acham que o faraó fez com José? Ele disse que ele era a pessoa que ia fazer comida. Ele virou
governador do Egito. O faraó falou: sabe quem vai ser essa pessoa que vai cuidar da comida? Sabe quem vai ser essa pessoa que vai governar tudo isso daqui para mim? Vai ser você, José, porque você é uma pessoa muito sábia. Então, crianças, o que isso quer dizer? Que José passou por muitas dificuldades na vida dele. Imagina se fosse vocês. Os seus irmãos te jogassem numa cova, vendessem você como escravo, vocês fossem direto para uma terra distante que ninguém conhece vocês só tinham uma pessoa que vocês podiam confiar, que era Deus. José em nenhum momento ficou reclamando, ficou chorando, se lamuriando, se vitimizando. Ai, nossa, como eu sou um coitadinho, ai, coitada de mim, ai, realmente, os irmãos são muito traidores. Não, ele sabia, crianças, que tudo que estava acontecendo na vida dele tinha um propósito, tudo tinha um motivo, o porquê que estava acontecendo aquilo. Então, por exemplo, se um dia a mãe da Gabi chega para ela e fala assim: Gabi, você vai ter que mudar de escola. Ela não vai gostar. Ela fala: mas mãe, eu tenho meus amigos, eu tenho minha professora, eu já gosto dessa escola. Aí fala assim, a mãe da Luana, a gente vai ter que mudar dessa cidade. Ou a gente vai ter que mudar dessa casa, como aconteceu recentemente. Né? Às vezes, a gente não vai gostar. Numa casa. Não, você foi pra outra casa. Você morava aqui perto da igreja, você foi morar lá perto da casa da sua avó, não foi? Junto com a sua mãe, então. Foi muito legal. Então, muito tipo chato. assim, às vezes, que nem a Luana pode ter gostado, mas o Renan talvez não gostou muito. Internet. Mas, o que acontece, crianças? O que isso quer dizer? Que mesmo quando as coisas estão contrárias à nossa vontade, quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não quer, que a gente não acha muito bom, a gente tem que saber que Deus é que está no controle da situação. Deus é que está fazendo aquilo ali por algum motivo na nossa vida. Então a gente não pode reclamar. A gente tem que fazer o quê? Confiar em Deus. Assim como José fez, né? Ele não reclamou. Ele sabia que mesmo ele passando por todas essas provações que ele passou, todas as dificuldades, ele estava confiando em Deus, né? E ele orava para que Deus abençoasse ele, né? Então vocês também, quando estiverem passando por uma dificuldade, uma coisa, uma situação que vocês não gostam, para quem vocês têm que falar? Deus. Para Deus. Tem que orar e falar para o Senhor. Falar: Senhor, eu não estou gostando muito dessa situação, mas se é o que o Senhor quer, se a família de vocês ama Jesus, ela vai fazer o que for da vontade do Senhor, não é verdade? Então tudo vai acontecer da forma que Deus quer, né? Agora a gente vai orar. Vocês entenderam a história? Tem alguma pergunta? Gabi, tem alguma pergunta? Não? Entendeu tudo? Sim. Então agora a gente vai orar para que Deus sempre cumpra os propósitos dele na nossa vida, né? E que a gente consiga aceitar a vontade do Senhor, né, crianças? Vamos orar então. Feche os olhinhos, Renan. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, meu Pai, e pode nos deixar, Senhor, querido, saber um pouco mais a tua vontade, Senhor, para nossas vidas. Nós sabemos que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos, mas que tudo faz parte do seu propósito, Deus. Que o Senhor consiga, meu Pai querido, colocar no nosso coração a paz, a tranquilidade, para que nós possamos aceitar, ó Deus, a sua vontade, o seu querer na nossa vida. Que a Luana, o Renan, a Gabi possam ser crianças, meu Pai, sábias, entendedoras da sua palavra, Senhor. E que eles possam se lembrar que quando tiver alguma situação que eles não gostem, aquilo ali pode ser uma coisa que o Senhor está colocando na vida deles por um motivo. Que eles possam entender, Senhor, a tua vontade, o teu amor na vida deles, ó Pai. Que eles possam ser crianças que sejam uma bênção nos seus lares. Em nome de Jesus, amém.